Oi, turma linda, turma amada, a tia Leidiane agora voltando com a nossa aulinha de matemática nessa segunda-feira, 9/11 de 2020. E turminha, para nossa aulinha de hoje, nós vamos estar com um assunto muito agradável, um assunto que já foi estudado, de certa forma, fácil compreensão. Se eu assistir o vídeo sem avançar, se eu assistir o vídeo todinho, com calma, tranquilidade, eu consigo compreender o que a nossa proposta de conteúdo. Turminha, para a nossa aulinha de hoje, nós vamos estar trabalhando com grandezas e medida, certo? Onde nós temos como conteúdo a área de uma determinada figura, certo? Um conteúdo que ele já foi estudado, mas nós precisamos estar, de certa forma, revisando o conteúdo para que as dúvidas que ficaram eu possa aprender ainda mais, né? Eu possa aprender, eu posso tirar, e aqueles que já adquiriram aqueles conhecimentos sobre aquele assunto, aprender ainda mais, certo? Então, o que é a área de uma determinada figura? Equivale à medida da superfície de uma figura, certo? Equivale à superfície daquela figura. Por exemplo, vai estar saindo aí. A tia Leidiane tem, como está mostrando aí para vocês, um campo de futebol, não é? Então, qual é a área desse campo desse futebol? É a superfície dele, ou seja, é a parte de dentro dele, não é a área dele, a parte ocupada dele, que está sendo ocupada por quem? Pelo gramado dele, não é? E se caso a tia Leidiane colocasse esse campo de futebol numa malha quadriculada, vocês iriam observar que cada quadradinho, né, iria equivaler à sua área, né? E qual seria a área total? Bastaria eu contar quantos quadradinhos teria dentro dessa área, dentro dessa malha quadriculada, dentro dessa superfície. Então, a área de uma determinada figura equivale à superfície ocupada, né, da figura geométrica. E como calcular? Porque tem situações, turminha, que eu vou precisar calcular a área de uma figura, não é? Que no caso a nossa atividade ela será para mim calcular. Então é muito importante eu prestar atenção nesse detalhe. Como calcular a área de uma determinada figura? Simples e fácil. Basta eu multiplicar a base da figura pela largura. A base aí vem ser o comprimento. Basta eu multiplicar o comprimento pela largura. A tia Leidiane vai estar apresentando para vocês um exemplo, ok? Está saindo aí um exemplo de uma figura, né? De uma figura geométrica, onde ela tem como comprimento 6 metros quadrados e como largura 6 metros quadrados. Eu quero saber qual é a área total dessa figura. Então, a tia Leidiane explicou, basta eu multiplicar o comprimento pela sua largura, que no caso aí bastaria eu multiplicar 6 metros quadrados vezes 6 metros quadrados, que daria quanto é 6 vezes 6? 36, não é? Então, a área total dessa figura seria 36 metros quadrados. Então, gente, não tem dificuldade. Área é a parte de dentro da superfície de uma determinada figura. E para me calcular, para me saber a sua área, né, a sua área total, basta eu multiplicar o comprimento pela sua largura, certo? Agora, turminha, vai estar saindo aí um videozinho anexo só para aprofundarmos ainda mais, tá bom?
e para vocês conseguirem resolver as atividades sem tanta dificuldade. Então, vamos assistir sem avançar. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Então, vamos ver alguns exemplos em malha quadriculada. Calcule a área de um quadrado de lado 4 centímetros. Então, temos um quadrado de lado 4. Como é um quadrado, eu sei que esses 4 centímetros valem para todos os lados. Para facilitar, nós vamos colocar uma malha quadriculada sobre esse quadrado. E vamos calcular a área do quadrado. Lembrando que a área é a superfície. Então, eu vou ver quantos quadradinhos desse eu precisei para preencher toda a superfície do quadrado. Cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro quadrado. Então, basta eu somar quantos quadradinhos eu tenho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a área é 16 centímetros ao quadrado. A unidade de medida na área, a gente vai usar a unidade de medida fornecida pelo enunciado e elevar ela ao quadrado. Podemos calcular também fazendo lado vezes lado, porque como o quadrado tem os lados iguais, então basta a gente pegar essa medida do lado e multiplicar por ela mesmo, que seria a medida aqui de baixo. Então, a área seria 4 vezes 4. Então, eu teria como área 16 centímetros ao quadrado, que é o mesmo resultado que eu obtive contando os quadradinhos. Outro exemplo em malha quadriculada. Calcule a área do retângulo abaixo. Então, eu tenho um retângulo com as seguintes dimensões: 4 centímetros por 6 centímetros. Então, se eu sei que aqui é 6 centímetros, eu sei que em cima também é. E se na lateral esquerda é 4 centímetros, na lateral direita também será. Então, para facilitar, vamos colocar uma malha quadriculada sobre ele. E vamos contar quantos quadradinhos nós temos para preencher toda a superfície do retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 centímetros ao quadrado. Podemos fazer também fazendo área igual a base vezes altura. A base é 6, a altura é 4. Então, a área vai ser 6 vezes 4. Então, a área será igual a 24 centímetros ao quadrado. Obtivemos o mesmo resultado que contando os quadradinhos da malha quadriculada. Pronto, turminha, agora nós vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de matemática, ela será em PDF, tá bom? Terminou de assistir o vídeo, tia Leidiane, já terminei de assistir o seu vídeo. Me envie a atividade, por favor, a tia Leidiane vai estar enviando a atividade em PDF, ok? Outro detalhe, a nossa tabuada de hoje, nossa tabuada da divisão, casinha do 9, casinha do 10, ok? Não se esqueça que no final do vídeo tem a situação problema, no qual a tia Leidiane quer o retorno dos cálculos, fazendo os cálculos. Quando o aluno acerta, a tia Leidiane dá um 10, se a tia Leidiane não tiver dado 10, se a tia Leidiane não tiver dado o retorno, é porque aquela situação problema ela não está correta. Se sentir dúvida, mande um áudio para a tia, que a tia Leidiane ensina, a tia Leidiane explica, tá bom? Então, não se esqueça de dar o retorno da situação problema, ok? Então, para a nossa proposta de matemática, atividade em PDF, tabuada da divisão, casinha 9 e casinha 10, situação problema, e o diário de matemática, quem vai registrar as aulinhas de matemática é a nossa aluna Ana Júlia, viu, Ana Júlia? Registrando as aulas de matemática. Meus amores, ao enviar a atividade, a tia Leidiane, quando estiver enviando o retorno da correção, por favor, mandem uma mensagem, um áudio de como vocês se saíram naquela atividade, tá bom?
porque o retorno que vocês enviam para a tia também vale ponto para a premiação. Tá bom, meus amores? Que todos tenham um excelente dia. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia. Beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Tenham todos um excelente dia e abençoado na santa proteção de Deus. Tchau, tchau, meus amores.